Sejam bem-vindos mais uma vez, conforme nós combinamos no último estudo que fizemos do livro do Êxodo, que concluímos, né? Nós nos comprometemos a estudar todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Já estudamos Gênesis, já concluímos o Êxodo e agora nós vamos entrar no livro do Levítico. Então, muito obrigado a você que está inscrito no canal, muito obrigado a você que se propõe a estudar com a gente para conhecer um pouco mais. O nosso objetivo é transmitir conhecimento, né? Conhecendo mais, a nossa fé fica mais forte, a nossa fé fica mais autêntica e principalmente ela fica pé no chão, como nós falamos. A Bíblia, ela nunca pode ser lida de maneira fundamentalista. O fundamentalismo leva ao radicalismo e a todos os ismos nocivos para a vida espiritual e para a vida da sociedade. Então, por isso que a Bíblia precisa ser estudada no seu contexto, né? Como era na época, como era o pensamento, como era a cultura da época, as culturas que norteavam na época, tudo isso são detalhes muito importantes para que nós não tenhamos uma fé fundamentalista. Quando eu falo fundamentalista, o que eu quero dizer com isso? Aquela interpretação que nós fazemos ao pé da letra. Ah, porque está escrito aqui é assim. Não. Temos que ler nas entrelinhas. Por isso nós fazemos teologia. Por isso existem hoje cursos de teologia e muitos cursos de teologia são reconhecidos pelo MEC. São reconhecidos porque é importante. É importante não só para o ponto de vista da fé, como do ponto de vista social também, né? Entendendo bem as mensagens bíblicas do ponto de vista de fé que nós vamos colocando em prática na sociedade, não impondo aos outros, mas procurando vivê-las. Fé é aquilo que eu creio, é aquilo que nós cremos, né? Então, muito importante ver o processo de salvação que acontece com o povo eleito. E é desta fé judaico-cristã que nós fazemos parte, né? Porque Jesus era um judeu, um legítimo judeu. Mas antes dele, teve todo este processo, né, de salvação. Deus que se enamora de um povo, de um pequeno povo, Deus que vai se revelando aos patriarcas, depois forma este povo como seu povo, o povo escolhido, o povo eleito, e vai conduzindo este povo ao longo da vida, né? Então hoje nós vamos estudar somente a introdução do livro do Levítico. O capítulo 1 nós vamos fazer depois, no outro estudo, como nós fazemos sempre, como nós estamos fazendo desde o início, tá bom? Então vamos lá. O livro do Levítico. Hoje é apenas a introdução do livro, bem entendido, ok? Então vamos lá. O livro do Levítico. No Sinai, no Monte Sinai, se promulgam as leis essenciais que deviam reger o povo da aliança. Nós vimos isso em Êxodo. O Decálogo e o Código da Aliança. Tudo aos pés do Monte Sinai. Ok? Muito bem. Da tenda de reunião partiram normas destinadas a regular os diversos aspectos da vida do povo de Israel, né? Em particular, as de caráter cultual. Então, todo o rito de culto
partiu da tenda de reunião, as normas que foram dadas a Moisés, como nós vimos também, ok? Para que atuasse conforme a sua dignidade, essa instrução particular do culto, para que o povo, né, atuasse conforme sua dignidade de reino sacerdotal, como foi assim caracterizado, e de uma nação santa. Tá? O conjunto dessas leis foi depois fixado em uma ampla e particularizada legislação que forma o livro do Levítico. Então, o livro do Levítico é uma grande legislação, né? É formada, uma grande legislação. Esta codificação, podemos dizer assim, foi dirigida a Israel, ao povo eleito, para que, conhecendo-a e colocando-a em prática, vivesse em comunhão com o Deus 3 vezes Santo. Então, esta codificação de leis foi dada a Israel, para que eles, conhecendo e colocando em prática, pudessem viver essa comunhão com o seu Deus. Então, nós vamos entender no livro do Levítico que, para estar em comunhão com Deus, é preciso cumprir rigorosamente as leis. Isso neste primeiro momento, bem entendido, na concepção do povo da época, tá bom? Que estar em comunhão com Deus era cumprir minuciosamente todas as leis e decretos dadas pelo Senhor, tá bom? Continuando. Isso nós vamos ver como indica no Levítico 18, versículo 5. Observareis os meus preceitos e minhas leis. O homem que os observar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, em Levíticos 18, 5, tem essa ordem da observância da lei. Então, para o povo da época, para o povo em que o Levítico foi escrito, bastava cumprir rigorosamente a lei. Já estava vivendo a comunhão com o seu Deus. Claro que nós, depois do ponto de vista cristão, nós vamos ver como isso vai mudar, né? Como essa mentalidade vai mudar a partir de Jesus Cristo, tá? Muito bem. O livro do Levítico, na Bíblia hebraica, é denominado com as primeiras palavras da obra, ou seja, e chamou. Assim que é denominado o livro do Levítico na Bíblia hebraica, e chamou, tá? A tradição, de fato, indica como título dos respectivos livros do Pentateuco a palavra com a qual se iniciam, tá? Na tradução grega, o livro recebeu o nome de Levíticos. Então, na tradução grega, recebeu o nome de Levíticos. Na Bíblia hebraica, o nome era e chamou. E chamou. Está na tradução hebraica. Na grega, recebe então o nome de livro do Levíticos. E assim lhe seguiram também a Vulgata e as tradições modernas, chamando de livro do Levíticos. Tá? A escolha do nome foi, sem dúvida, sugerida pelo conteúdo, pois o livro trata em grande parte de temas cultuais, de temas relacionados ao culto de Israel, cuja competência era quase exclusiva da classe sacerdotal.
da qual faziam parte os levitas. Tá? Todavia, o título não reflete totalmente, o título do livro não reflete totalmente o conteúdo do livro dos levitas, do livro. Não reflete totalmente o conteúdo do livro, tá? Dos levitas se fala somente no capítulo 25, dos versículos 32 ao 34 deste livro, sobre os levitas, tá? Enquanto que amplo espaço é reservado não somente aos sacerdotes, filhos de Araão. E isso nós veremos no capítulo 8 ao capítulo 10, capítulo 21 e capítulo 22. Mas também não é reservado somente aos sacerdotes, aos filhos de Araão, mas também ao homem comum israelita. Então essas leis não é só para os sacerdotes da época, mas é para o homem comum. Nós vamos ver isso no estudo do livro do Levítico, tá? Para o homem comum israelita, para quem o culto constituía um componente essencial da pessoa. Era um culto essencial da pessoa, ok? E significativo, é também significativo que muitas normas sejam introduzidas pela expressão que nós vamos encontrar nas leituras dos capítulos. Se uma pessoa, né? Ou mesmo se um homem. Então essas expressões serão muito comuns na leitura, no estudo de Levíticos. Por isso nós fazemos a introdução, para que você vá se familiarizando com algumas expressões que ao longo do estudo nós vamos ver com frequência, tá bom? Então, por exemplo, repetindo, o culto constituía um componente essencial da vida social do israelita, tá? E é significativo que muitas normas, repito, sejam introduzidas pela expressão se uma pessoa ou mesmo se um homem, ou frases equivalentes, tá? O que prova que os destinatários do livro não são apenas os sacerdotes, mas também todo o povo. Todo o povo de Israel, a todo o povo de Israel é destinado o livro do Levítico, ok? Vamos ver um pouco da estrutura do livro. São 27 capítulos, não é muito grande, não é muito extenso. Vamos ver um pouco da estrutura do livro do Levítico que nós vamos estudar. Uma leitura cursiva do texto permite dividir o livro em duas partes. Uma leitura cursiva do texto permite dividir o livro do Levítico em duas partes, de acordo com a matéria tratada. Por exemplo, em Levíticos capítulo 1 até o capítulo 16, são descritos os ritos, os sacrifícios, tá? Levíticos de 1 a 7, ritos de consagração. Levíticos de 8 até o capítulo 10, ritos de purificações. E Levíticos 11, 15, rito penitencial, que nós vamos ver. Levítico 16, que também está o rito penitencial. Já em Levítico 17, segunda parte, até o capítulo 27, prevalecem as instruções de vários gêneros
que dizem respeito à santidade. Por isso, essa parte é conhecida também como Código da Santidade. Do capítulo 17 ao capítulo 27, nós vamos ver sobre o Código da Santidade. Tá? Levíticos de 1 a 3 fornece instruções sobre os sacrifícios, holocaustos, oblações, sacrifícios de comunhão, tá? Capítulos de 1 a 3 de Levíticos. Nos capítulos 4 e 5, trata dos sacrifícios expiatórios, sacrifício pelo pecado e sacrifício de reparação. Então, nós vamos ver sobre a expiação dos pecados, como se fazia a expiação dos pecados, tá? E a reparação do pecado, ok? Em Levítico 6, capítulo 6 e capítulo 7, retorna o tema dos sacrifícios para fornecer ulteriores instruções aos sacerdotes. Tá? Levíticos do capítulo 8 ao capítulo 10, além de apresentar o mesmo estilo narrativo, tem conteúdo homogêneo, pois descreve a consagração de Arão e a inauguração do culto. Isso, né, no capítulo 8 ao capítulo 10. Os capítulos 11 até o capítulo 15 são endereçados àqueles que têm a responsabilidade de poder público, ou seja, quem tem a responsabilidade de poder público neste contexto? Moisés e Arão, tá? A segunda parte do livro, como eu já disse, que é Levítico capítulo 17 até o capítulo 27, é conhecida pelos estudiosos como Código de Santidade. E, sem dúvida, do ponto de vista literário, apresenta características que a distinguem da primeira parte do livro. Tá? A sua denominação como Código de Santidade é devida à frase do Levítico, capítulo 19, versículo 2, tá? Que diz assim: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Capítulo 19, versículo 2 de Levítico. Então, por que ela leva essa característica de Código da Santidade? Por causa deste versículo do capítulo 19. Versículo 2 do capítulo 19. Tá? Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Qual é a mensagem teológica do livro do Levítico para nós? O Levítico não é um livro de fácil leitura. Se pegarmos a grosso modo e querermos ler, como eu já disse, de forma fundamentalista, vamos nos embaralhar e não vamos entender o conteúdo da mensagem, tá? Consequência de uma índole de código legal. Por isso que é de difícil compreensão. Com uma monótona, podemos dizer assim, sequência de expressões técnicas. Chega a ser monótono a sua leitura. Breves e às vezes desconexas. Às vezes não vão bater, mas faz parte, tá, da leitura de Levítico. Desde o início, a liturgia cristã, conforme a sua finalidade, soube extrair muitos elementos deste livro do Levítico. E quando eu falar de alguns elementos, vocês vão recordar, vocês que participam, né, da comunidade cristã, estão mais diretamente ligados,
vocês vão entender do que eu estou falando. Então, a liturgia cristã extraiu muitos elementos deste livro. Por exemplo, rito da consagração dos sacerdotes, rito de consagração do altar. Hoje é próprio da liturgia cristã, foi extraído do livro do Levítico, tá? Consagração dos vasos sagrados. O que são os vasos sagrados? São os utensílios que se utiliza na celebração, tá? Cálice, patena, etc. Os vasos sagrados. E também do sacrário. Nós vamos, quem vive a vida cristã, como eu já disse, né, tem uma vida ativa na comunidade e vai saber do que eu estou falando. O uso da lâmpada diante do sacrário é extraído do livro do Levítico, tá? A bênção do parto, o oferecimento dos muitos outros, o oferecimento dos primeiros frutos e dos dízimos, tá? É extraído daqui. Prescrições sobre direitos e deveres dos sacerdotes e muitos outros aspectos, tá? O pensamento teológico cristão destacou como o sacrifício de Cristo deve ser considerado o cume e a realização plena dos diferentes sacrifícios de Israel. Pensamento teológico cristão, ok? O texto do Levítico resulta elaborado como um harmonioso projeto de vida moral, um projeto de vida, no qual o culto é o pressuposto indispensável para a sintonia cotidiana com Deus. Então veja bem, o texto do Levítico resulta elaborado como um harmonioso projeto de vida, no qual o culto é o pressuposto indispensável para uma sintonia cotidiana com Deus, o qual, mediante o tabernáculo, fez morada no meio do povo. Outro ponto. O chamado último do Levítico é a uma vida de santidade. O chamado último deste livro é o chamado à santidade. Ponto importante, tá? Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Capítulo 11, versículo 44 e capítulo 19, como já citamos, versículo 2, de Levítico. Claro é que a fórmula se refere em muitos casos a uma santidade determinada pelo cumprimento de uma série de atos extremos. Então aqui nós vamos ver que essa santidade só vai acontecer se houver também o cumprimento de muitos atos extremos, tá? Leis, por exemplo, acerca do impuro e do puro, né? É aqui que nós vamos navegar neste livro, ok? Todavia, não são normas distantes das disposições internas, ético e moral, que se deduz da constatação de que não há ato moralmente desviado que não seja também uma ofensa a Deus. Ok? A santidade, segundo o Levítico, segundo o livro do Levítico, exige um cumprimento de uma série de deveres para com Deus.
Nós vamos ver muito isso aqui nesse estudo, que se pode sintetizar nas seguintes palavras, que nós vamos ver no decorrer do estudo. Por exemplo, não farei ídolos, não levantareis estátuas nem estelas, não poreis em vossa terra pedra alguma adornada de figuras para vos prostrardes diante dela, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor vosso Deus. Capítulo 26, versículo 1. Tá? Todavia, o Levítico se encontra atravessado por altíssimas normas morais, sobre sobre a atenção, sobre a dignidade da pessoa, as normas morais como a dignidade da pessoa e sobre a santidade do matrimônio. Bem entendido que aqui nesse livro ainda não tem o matrimônio como sacramento, que mais tarde, depois que o cristianismo começa a tomar forma, que o matrimônio entra com caráter de sacramento, tá? Mas aqui ele já fala da santidade do matrimônio, da dignidade, né, da pessoa humana. Também fala sobre a atenção aos pobres, necessitados, fracos e estrangeiros. Nós vamos ver aqui no estudo, tá? Sobre o dever de respeitar os pais e as pessoas maiores e as autoridades constituídas. O livro do Levítico vai falar sobre isso, ok? Então, esta é a introdução do livro do Levítico. É um pouco maçante, um pouco monótona, como eu dizia no início, mas é importante para que no decorrer do estudo dos 27 capítulos, nós possamos ir compreendendo alguma coisa que nós já vimos na introdução do livro, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desta primeira introdução e espero vocês para o próximo estudo, que é o capítulo 1 de Levítico, que são apenas 17 versículos, mas com grandes conteúdos para estudarmos, ok? Obrigado pela sua perseverança, pelo seu acompanhamento. Divulgue o vídeo, compartilhe, deixe um joinha lá no vídeo a hora que você assistir e compartilhe com demais pessoas que estejam interessadas em fazer um estudo bíblico, de maneira simples, mas de maneira séria ao mesmo tempo, ok? Muito obrigado e até o próximo encontro.